E vamos de maquiando cliente de pele madura, cliente real, a mãe de noiva maravilhosa. Nossa, que astral incrível dessa mulher que eu tive a honra de produzir. Eu tô fazendo toda a higienização da pele dela com um tônico específico para a pele dela, que a pele dela já tava limpa, né? O tônico não vem nem para limpar, mas para reequilibrar o pH e remover o restinho de impurezas que existem. E aí eu venho com meu pincel largo aplicando minha base, uma base bem hidratante. Eu escolhi a base da L'Oréal Accord Parfum, por ser uma base fluida que não acumula nas minhas expressões e que tem um fundo de cor, uma cor muito bonita. Então eu vou espalhando por todo o rosto uma fina camada. Ela é muito pigmentada, então você vê que com pouco produto eu consigo cobrir boa parte das manchinhas que tem no rosto dela. Então eu vou expandindo esse produto. É uma base que eu confio muito, muito, muito em toda a entrega dela. Então eu vou espalhando em batidinhas em partes que eu preciso concentrar mais produto. Volto com a esponjinha nas regiões que eu sinto que preciso acumular mais produto. Região abaixo dos olhos, né? Que eu preciso cobrir um pouco mais, porque ela tem umas manchinhas, uma melasminha bem próxima a essa região. Então eu vou em batidinhas mesmo, depositando. E depois eu vou assentando o resto do rosto, se ficou alguma região que precise dar mais uma alinhada. Como essa região eu falei que tem um pouco mais de mancha, eu venho com Kryolan, tá? Um pincelzinho fofinho, esse de esfumar mesmo, e aí eu aumento a minha cobertura. Senti que cobri tudo, agora eu vou selar a minha parte de blush, né? Vem com blush em pó, com o rosto ainda molhado. Essa é a paleta de blush da NARS, que eu sou apaixonada por essa paleta. Já falei aqui algumas vezes, não sei como é que eu vivi antes de conhecer esse produto, e vou devolvendo cor, vida a essa pele, né? Mulheres maduras, principalmente porque essa região de contorno já tem uma marcação natural, mulheres de peles maduras que são magras, né? A gente tem que tomar cuidado, então eu reforço mais o blush em si do que contorno. Então, onde seria a marcação de contorno é onde eu devolvo cor, vida, saúde para ela. Depois eu vou selar. Agora com o pó da Rochi, um pó extremamente fino, tem sido um dos meus pós favoritos dos últimos tempos, né? Vou com a esponjinha em batidinha. Você observe que eu vou selando a pele e ele não acumula, ele não pesa, não fica aquele negócio, sabe? Enfim, então eu vou aplicando primeiro no contorno de todo o rosto. Testa, bochecha, queixo, nariz, até o bigodinho eu vou acrescentando produto assim, selando bem, tendo a certeza de que esse produto tá entrando mesmo na pele dela, em todas as linhas de expressões. E aí eu vou subindo aos poucos para a região dos olhos. Vou subindo bem devagarzinho, para não criar vincos nem marcações erradas, né? Eu deixo sempre por último mesmo. Você vê que eu tô voltando para outras partes, outras regiões. E aí, antes de selar, que eu não sou menina, eu vou adicionar um pouquinho mais de corretivo. Esse é o corretivo líquido da Lancôme, que tem uma alta cobertura, mas ao mesmo tempo não acumula em linhas de expressão. Então, eu tô dando batidinhas, depositando, né, devolvendo mais luz para esse centro do rosto e tirando, cobrindo mesmo as marquinhas que ela tem mais forte nessa região. Aplico também na pálpebra superior e depois de ter alinhado bem essa pele, eu venho com o meu pó translúcido da Rochi, aplicando por toda essa região abaixo dos olhos.
Nesse olho vincou um pouquinho, mesmo tendo feito todas as batidinhas antes, ainda ficou um pouquinho de produto, então ele dá uma leve vincadinha. Aí eu tô tirando toda a marcação com a minha esponja. E aí eu vou voltar agora com a esponja mesmo, né? Mais fácil, mais prático, ter certeza que realmente alinhou tudo. Eu jogo um pouquinho mais de pó do outro lado do rosto, tendo a certeza de que não ficou nenhum vinquinho, nenhum buraquinho sem selar. Esse iluminador Deposit Gold é um dos iluminadores mais bonitos e que deixa a pele com um brilho dourado, um bronze bonito. Eu aplico por sobre o meu blush para reforçar a minha luz, o meu bronze. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis para a maioria dos maquiadores. Gente, a gente precisa esticar sim a pálpebra da cliente para conseguir colocar o produto. Não há problema em esticar, porque muitas vezes a gente vai sem esticar e ele não penetra o produto como deveria. Em um dos olhos, ela tem o olhar um pouco mais caído do que o outro. A gente tenta equilibrar, mas também existem assimetrias naturais que não dão para ser equilibrada 100%, né? Porque senão fica artificial, fica feio. Então eu vou tentando equilibrar dentro do possível. No cantinho externo eu vou aplicando esse tom de marrom mais forte, para depois trabalhar o cantinho interno dela com um tom de marrom mais claro, douradinho. E para tirar a marcação eu vou com o meu dedinho mesmo e vou aplicando uma sombra douradinha, meio bronze, né? Cintilante. Eu gosto muito de aplicar com os dedos, principalmente em pálpebras que tem linhas de expressão, para ter certeza que penetrou em tudo. Se não com os dedos, eu vou aplicando com uma esponja, para ter certeza que é como se eu estivesse selando mesmo essa região com a sombra, com um pó compacto, né, para trazer mais cor. E aí eu venho com um pincelzinho de esfumar, tirando o excesso de brilho. Um lápis de olho, esse é o marrom da Indicitor, que vocês estão cansadas de ver aqui, na raiz dos cílios, que eu não quero um delineado marcado, que não vai valorizar em nada o olhar da minha cliente. Então eu prefiro um esfumado de raiz marrom, que assim eu consigo valorizar melhor. Faço também o meu esfumado da pálpebra inferior. Não vou fechar esse olho todo com marrom, ela não queria um olho pesado, ela queria um olho marcadinho, mas não pesado. E aí eu trago somente até a metade do olho. E aí eu faço a minha correção de sobrancelhas, tentando dar uma arqueadinha, com muito cuidado para não ficar artificial, tá? Ela tem olhos fundos e levemente assimétricos, mas se eu mexer muito nessa estrutura de rosto, se eu tentar levantar muito essa sobrancelha, fica artificial pessoalmente. Então eu tô fazendo um equilíbrio necessário, até porque ela é linda, né, gente? Então não tem muito que se mexer nessa face, não, pelo amor de Deus. Vou com a minha sombra, preenchendo a sobrancelha e tentando dar um pontinho de arqueamento para ficar mais bonita, mais elegante ainda do que ela já é. Olha só esse desenho que eu tô construindo. Preste atenção na sobrancelha fake que a gente meio que cria e ainda assim fica harmônico. Eu observei muito isso na hora que eu tava construindo, né? As cores que eu trabalhei, o acabamento de produto que eu escolhi. Eu preferi as sombras para ficar mais natural do que um corretivo mais pesado de sobrancelha, sabe? Então esses produtos já me dão o equilíbrio que eu preciso mesmo. Depois de preencher tudo, eu vou aplicar o meu batom
Primeiro eu faço meio que um desenho com o marrom. Esse é um corretivo da Kryolan. Se eu não me engano é o D19, tá? Eu faço contorno dessa boca, só pra deixar ela bem marcadinha e fácil de preencher na hora que eu for preencher. Ela tá com uma feridinha no lábio, então eu acabei optando por um pincel que vai ser usado exclusivamente nela. E apliquei o batom com a minha espátulazinha, porque eu já havia delimitado, então fica bem fácil de aplicar o batom dessa forma. Ela escolheu um tom de rosa mais intenso, mais vibrante, e ainda assim não está pesado, não está exagerado esse tom de rosa, tá? Vou aplicando por todo o lábio, desenhando o lábio inteirinho, limpando os excessos que às vezes a gente se passa, né? Na hora que tá passando batom. Reacendo meus blushes, porque eu não sou obrigada, nem ela é obrigada a nada nesse mundo. Reacendo meu esfumado de raiz, para ficar mais bonito, um olhar mais marcante. Tiro o excessozinho com os dedos. E esse é meu resultado final, meu antes e depois. Ela já era linda, ficou ainda mais maravilhosa. Eu amei essa produção e você pode aprender mais no link do meu curso Método Pran.